Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Meio de Campo. Hoje, programa especial falando da final do Campeonato de Veteranos. Foi neste final de semana, neste domingo, lá na Arena Plínio Marim. E venceu o Clube dos 40 nos pênaltis, campeão contra a Fisioclínica Slam e Hiyori, né, a equipe do Fisioclínica, que fez um bom campeonato, uma grande final aí. E nos detalhes da penalidade máxima, o Clube dos 40 levantou a taça. Daqui a pouquinho a gente fala mais do futebol amador, agora passar os resultados aí do final de semana esportivo, começando pelo Campeonato Paulista da segunda divisão, que tem algumas equipes da nossa região. O José Bonifácio venceu o Presidente Prudente por 1-0, Vossen no Clássico de Assis, o Vossen venceu por 3-0 o Assisense, Oswaldo Cruz fez 1-0 no América de Rio Preto aí perdeu mais uma. Também teve nessa rodada o Amparo, empatou em 1-1 com Francana, Taquaritinga 3-2 do Brasílis e o Jaguariúna foi goleado pelo 15 de Jaú 4-1. São Bernardo 3-0 no Elo Esporte, Osasco 2-0 no Guarulhos, Primavera 2-0 no Diadema, Itararé 5-0 no Barcelona, Mantiqueira 3, Atlético Mogi 2, Real Cubatense 0, Mauaense 2 e fechando aí essa rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão, que na prática é a quarta divisão do futebol de São Paulo, União Mogi empatou em casa com o Jabaquara em 1-1. Também agora, aproveitar o embalo aqui, passar os resultados da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pegar aqui a tabela de classificação está em mãos, passar aqui os resultados. O Palmeiras abriu a rodada vencendo o Fluminense por 3-1 no Allianz Parque. Gols aí marcados pelo Roger Guedes, pelo Queno e pelo Guerra. O Vasco venceu o Sport por 2-1. Botafogo e Coritiba empataram em 2-2. No Clássico Paulista, clássico da capital, o Corinthians fez 3-2 e venceu o São Paulo. Vitória fez 2-0 no Atlético Mineiro. Ponte Preta 3, Chapecoense 2. Avaí e Flamengo empataram em 1-1. Mas nesse jogo aí teve mais uma polêmica envolvendo arbitragem e Flamengo. Foi marcado um pênalti para o Avaí, o juiz voltou atrás e mandou o jogo seguir. E aí fica aquela dúvida de uso de recurso externo, de imagem, né? Aquela coisa que a gente até acha que é legal usar se for para corrigir uma coisa errada, mas tem que valer para todo mundo, não pode valer apenas em alguns lances de alguns jogos. Seguindo aqui, o Cruzeiro fez 2-0 no Atlético Goianiense, Atlético Paranaense 0, Santos 2, o Santos do Dirão jogando fora de casa, conseguiu uma boa vitória, a gente vai falar sobre isso já já. E hoje, encerrando a rodada, a partir agora das 8 da noite, tem Grêmio e Bahia, encerrando a rodada aí do Campeonato Brasileiro. Falar aqui dos jogos, começar pelo Palmeiras que no primeiro gol marcado pelo Guerra, teve aquela jogada de lateral. A imprensa já fica falando que é cuca-bol, que é não sei o quê. Gente, assiste qualquer jogo do Campeonato Brasileiro. Todos os times estão jogando lateral na área. Todos os times estão usando esse recurso. Pelo menos na primeira divisão, todo mundo está usando já. Mas fica aí que esse título, eu acho que não é coisa só do Palmeiras, não. Pode assistir qualquer jogo, todo mundo faz esse arremesso na área, aproveitando ali para o jogador desviar de cabeça. Mas enfim, Palmeiras venceu o Fluminense, o jogo teve um momento aí de... Palmeiras fez o primeiro gol, levou empate, Fernando Praz defendeu algumas bolas aí complicadas e o Palmeiras se segurou e aí conseguiu fazer o segundo e o terceiro gol. O Piva, você como palmeirense, você acha que agora engrena o Cuca no Campeonato Brasileiro ou o elenco ali tá meio complicado de lidar? Não, eu acho que o Cuca ele tem toda a experiência de lidar com as feras que tem lá dentro do Palmeiras, mas é questão de ajuste, ele está ajustando, tem que dar um tempo, porque ele está chegando agora no Palmeiras. Ele tem toda a competência de fazer o Palmeiras ser mais grande do que é. Essas coisas dentro do futebol acontecem, entendeu? Claro que você não consegue encaixar uma equipe, mas isso é só tempo. Daqui a pouco o Palmeiras vai seguir em frente, é um grande time, é um grande elenco, tem um grande treinador. Isso é só lá para frente. Ô Dirão, a gente vê que o Cuca aí nos últimos jogos, ele está testando bastante o elenco, né? Tá mexendo bastante nas escalações,
não sei a partir de agora, mas nas últimas rodadas mesmo, até às vezes até por desfalque, mas mudou muito. Falou-se muito do elenco do Palmeiras e ele colocou esse elenco em prática. E o Palmeiras perdeu vários jogos aí, laterais mudando, zaga mudando, ataque mudando. Para o Cuca é importante fazer esse teste, testar o seu elenco, ele que chegou, né, o elenco foi montado aí pelo Eduardo Batista. É importante fazer esses testes para saber com quem mesmo ele pode contar de fato no elenco, não ficar aquela coisa do grande elenco só no nome. Ó, veja bem, os torcedores do Palmeiras, eles têm que entender o seguinte, que o período que o Cuca estava, que ele foi campeão brasileiro, ele estava como técnico e com um dos melhores centroavantes, né, É o Gabriel Jesus. da atualidade do futebol, certo? Depois ele ficou 5 meses de boa, tranquilo, estudando, ou descansando que seja, ele voltou novamente para o Palmeiras sem o centroavante. Então, esse trabalho que ele está fazendo, entendo eu, que ele tá tentando encaixar o time novamente, achar as peças certas, cada um na sua posição, e deslanchar dentro do Campeonato Brasileiro. Então, um pouquinho mais de tempo, então. Com certeza. Essa questão de 45 dias aí, já vai estar buscando ponto diferenciado. Quem está buscando os pontos agora é o Santos, né? O Santos venceu aí, aliás, com o Elano comandando interinamente a equipe aí, venceu a segunda, né? O Elano agora que dá espaço, estreou ali como treinador no meio do sufoco, demissão do Dorival Júnior, vai assumir a partir de hoje, assumiu na verdade o Santos a partir de hoje, Levir Coupe, né? Tem agora uma tranquilidade com essa gordurinha o Santos com os bons resultados. Ô, Dirão, como torcedor do Santos, como é que você viu essa saída do Dorival? Você acha que era mesmo o momento ou você acha que não? Você acha que é aquela coisa do futebol que quem paga é sempre o treinador? Eu acredito que não era o momento certo de dispensar ele. Porque, veja bem, o futebol brasileiro, os clubes, né? Quantos eles ficassem contratando o treinador por título, vai ficar difícil. Fica difícil para qualquer treinador. Se o clube entender que vai contratar o técnico, que pede um plano de trabalho, um projeto, 12 meses, sim, tal, 12 meses você me dá um título? Sim. Dentro de 18 meses você me dá mais um título? Sim. Agora, contrato técnico, o time ganha 5, correto? Tá bem, tranquilo. O time empatou 3, ninguém viu o time, viu o técnico. Perdeu 2, o técnico tá fora. Então, veja assim, falta um pouco de visão a mais da diretoria de cada clube ao contratar o técnico. Que traga ele e dê tempo para ele mostrar o seu trabalho, fazer um plano de trabalho, um projeto e chegar no título. Caso contrário, o Santos está passando por esse momento agora. A última vez que eu estive aqui, eu até comentei sobre o Dorival Júnior, que estava bem, 2 anos no clube e tal. Ou seja, agora chega o Levir Coupe. Correto. Se der o tempo para ele mostrar o trabalho dele, é um bom técnico. Caso contrário, vai ficar 6 por meia dúzia. Eu acho que o Santos fez mau negócio. Para mim, o Levir Coupe é um bom treinador, mas ganhou o quê? Minas Gerais, lá jogando com o Atlético, no campeonato estadual? Qual que é, né? Eu vi, a gente conhece mais ele pelo trabalho que ele fez no São Paulo, né? Ele comandou o São Paulo, se não me engano, alguns anos atrás, mas o Dorival, na minha opinião, junto com o Cuca e o Tite, ali, os 3 melhores treinadores do Brasil. O que você acha, Pipa? Você discorda? Eu acho em partes. Uma que o futebol brasileiro aqui, eu que já vivi do outro lado, muitas vezes o treinador se desgasta, não pelo treinador, porque não tem o respaldo da diretoria por trás, entendeu? Muita coisa por trás que a gente não vê, que eu vivi lá eu sei como é que é, de conchado por trás, de não dar respaldo para o treinador. Eu acho que o Dorival Júnior já estava desgastado lá, não por ele, sim pela estrutura que tem o futebol brasileiro e pelo jeito que eles tratam os treinadores. Eu acho que, como o Dirão falou, tem que ter mesmo, dar tempo para treinador, mas infelizmente é melhor você trocar o treinador do que trocar, vamos supor, um elenco inteiro. Então sempre cai em cima do treinador. Mas experiência também, que eu já vi muito isso daí, viu? Costuma dar uma guinada, troca o treinador, ganha ali uns 2, 3 jogos, depois que vamos ver se funciona ou não. Porque aí, normalmente,
dá aquela, ganha um pouco e dá aquela, né, aquela oscilada, porque é outro período de adaptação que entra, né? Porque num ponto é o seguinte, os jogadores que não estão sendo aproveitados, quando muda de treinador, primeira coisa os caras falam, vou ter oportunidade. Então se dá aquela mexida no elenco, dá aquela motivada, mas daqui a pouco esfria. Falar agora do clássico, o Ortiz tá feliz da vida, nossa senhora, de vez em quando, o Corinthians ganha de vez em quando, rapaz, dá até raiva. Ele pega o WhatsApp dele, ele acha que, enfim, manda 1 milhão de mensagens ao mesmo tempo, cornetando que o Corinthians ganha. E tá feliz da vida que ganhou o clássico aí do São Paulo, 3-2, ganhou jogando na Arena Corinthians. O São Paulo, defensivamente, não dá, não sei o que acontece com a zaga do São Paulo. O Corinthians fez 3, mas teve outros lances lá de bola simples, cruzada na área, que você via assim, ia passando por zagueiro, o zagueiro só olhando para trás assim, até chegar no atacante do Corinthians. Terrível. O Rogério Ceni, acho que é a principal dor de cabeça dele aí. Coitado, deve estar perdendo noite de sono. E o Corinthians, surpreendentemente, e eu não estou falando por mim não, estou falando dos próprios corintianos, pela conversa no início de temporada, ninguém esperava muita coisa, já foi campeão paulista e está aí firme e forte na liderança do Brasileirão. Bem forte, né, Piva? Uma equipe fechada, jogadores como o Romero, que muita gente fala que não tem técnica, sendo um dos melhores em campo porque se doa ao time, né? O problema é o seguinte, quando o elenco compra a história que o treinador põe e segue a risca, por exemplo, o Corinthians não tem grandes jogadores, mas tem uma motivação que isso aí é do Corinthians, não sei de onde vem isso aí, e eles compraram a ideia do Carrilho. E eu te falo para você, tem grande chance de ser campeão sim, do jeito que vai indo. Lembra muito o time de 2015, né? Foi 2015, 2015 campeão brasileiro, que no início do campeonato era igualzinho. Chegou o Wagner Love, refugo, outro jogador lá que ninguém dava nada para o time do Corinthians, na mão do Tite, ele fez exatamente isso. Final do campeonato, jogadores como Renato Augusto, por exemplo, foram vendidos a peso de ouro, jogadores que no início do campeonato eram contestados. E a mesma coisa eu vejo que vai acontecer com esse elenco do Corinthians, esse elenco que não é feito aí com grandes nomes, mas os jogadores que estão no elenco querem se tornar esses grandes nomes. Eles estão fazendo por onde, o lateral o Guilherme Arana, que até então desconhecido, jogando muita bola, o Gabriel, que era reserva no Palmeiras, jogando muita bola no meio de campo, o Romero, mais contestado que o Romero, impossível, e fez o gol ontem, artilheiro da Arena Corinthians, 20 gols já naquele estádio. Então, é um time que está fechado, e ao contrário do que eu achava que o Corinthians estava embalado até precisar tirar algum dos titulares. No jogo da rodada passada, que Cleison, o pessoal entrou do banco de reserva e fez gol adoidado lá contra o Vasco. Então, acho que o Corinthians está bem parecido com a seleção brasileira. O estilo do Carille é o estilo do Tite. Seja quem entrar ali, vai fazer sua função, os jogadores de ataque vão ajudar a marcar, e aquele sistema, eu acho que o Corinthians tem um sistema que está dando certo. E eu vejo no Carille o mesmo sistema do Tite. Sistema que valoriza aí a jogada de contra-ataque, valoriza a marcação no campo ofensivo e o ataque com qualidade, que aparece jogador de todo lado, aparece jogador lateral, volante aparece fazendo gol, né, o estilo que a gente viu ontem, o Corinthians marcando com o Gabriel, é o que a gente vê na seleção com o Paulinho fazendo gol. Enfim, Corinthians hoje é o principal, na minha opinião, candidato ao título por causa disso que o Piva falou, da equipe comprar, né, essa ideia. Mas vamos lá, né? Será que vai ser campeão de novo, Ortiz? Invicto? Olha só, tá... Eu acho que é o equilíbrio que o Corinthians tem, entendeu? É difícil quebrar. Difícil quebrar. Tem que acontecer algo muito forte mesmo para que quebre esse espírito do time. O programa está chegando ao final. Gostaria muito aqui de agradecer a presença do Dirão e do Piva. E deixo a palavra aberta. Piva, quer deixar o seu recado, mandar seu agradecimento? Fica à vontade. Eu queria agradecer a todos, toda a família da Fisioclínica, por eu estar com eles, trocando ideias e trocando informações. Queria agradecer a vocês pela oportunidade aqui e queria deixar também um recado a todos. Hoje é dia do namorado, né? Opa! A todos os namorados, entendeu?
pelo dia, entendeu? Mandar também um alô para minha namorada de 34 anos, né? Que nós estamos juntas nessa e que a gente possa estar aqui mais vezes, entendeu? Muito obrigado por tudo. Valeu, Piva. Tá aberto o convite aí, sempre possível, venha ao programa Meio de Campo. Dirão, obrigado novamente, parabéns aí, pessoal do Clube dos 40, pelo título. Quer deixar seu recado? Legal, obrigado a vocês, né? Mandar um abraço para minha família que está em casa me assistindo, para minha esposa, meu casal de filho, né? Porque às vezes não é fácil mexer com o futebol, né? A gente tem que ter o suporte da família, a gente sai domingo de manhã, domingo à tarde, corre lá e corre. A hora que chega em casa está tudo certo, está tudo bem, a família está esperando, né? Gostaria de agradecer Autopeças Venturini, Autoposto Trevão, JL Madeira, né? Por ter acompanhado a gente durante esse campeonato e ter dado todo o seu suporte, né? Tá aí, conseguimos chegar e fomos campeões. Agradeço também ao grupo completo do Clube dos 40, né? Todo jogador completo. Agradeço, né, a lavadeira, a dona Dídia, que lavou a roupa do clube certinho até o presidente. E deixo um recado aqui, que esse troféu aqui, ele é do clube como um todo. Isso aqui não foi promoção, e sim atração, né? É porque eu tenho e senti o desejo de assumir esse cargo. Agradeço o clube pela confiança, ao grupo de sábado à tarde do coletivo, esse troféu aqui é de vocês. E para fechar, um abraço para o grupo de quarta do Açari, um abraço para o Edinho e um abraço para o Baianinho, um bandido. Somos campeões. Obrigado. Valeu, Dirão. Parabéns novamente ao Clube dos 40 e também Fisioclínica pela brilhante final. Gostaria de agradecer também o Rodrigo Ortiz e todo o pessoal aí que está por trás do campeonato, dos campeonatos de futebol amador. Grande trabalho, Ortiz, Vartão, Mineiro, enfim, todo mundo aí foi valorizado aqui, não apenas o que eu estou falando, o que eu vejo, mas sim o próprio pessoal aqui que participa das competições tem a falar aí sobre a organização. O programa Meio de Campo fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Você pode rever esse e outros programas na fanpage do programa Meio de Campo no Facebook e também na fanpage da TV Unifev. Fiquem todos com Deus, a gente volta na semana que vem.